Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Esta tem sido uma direção que Deus tem trazido e com base no ensino da palavra e naquilo que Deus tem falado, a gente tem entrado e começado a viver um tempo muito especial de unção, de poder, de manifestação de Deus. E nós queremos compartilhar com você nesse final de semana um pouco desse entendimento que vai libertar a sua vida. O nosso propósito é trazer você cada vez mais para o lugar onde Deus se manifesta na sua vida. O nosso propósito é tornar você cada vez mais parecido com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não só na sua integridade, não só na sua moral, no seu caráter, mas no seu ministério. Você precisa experimentar o que Jesus experimentou. Você precisa viver o que Jesus viveu. Você precisa sentir o que Jesus sentiu. Você precisa ver o que Jesus viu. Você precisa ouvir o que Jesus ouviu. Você precisa experimentar o Deus que Jesus experimentou. Aleluia! E nós queremos deixar isso para a sua vida, e vai ser um tempo de muita transformação no seu coração. E antes de nós entrarmos aqui no nosso primeiro texto do livrinho, eu quero trazer aí uma pequena introdução para pôr você dentro do contexto que nós vamos tratar. Estaremos ministrando, direcionado aí sobre louvor e adoração, mas esse é um tema que envolve todas as áreas da nossa vida. E o primeiro texto que eu quero que você abra aí comigo é João capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13, versos 34 e 35. Esse versículo, esse texto não está aí no livreto. Se você quiser anotar aí, você pode marcar. João capítulo 13, versos 34 e 35. Grande abraço aí para os nossos irmãos lá de Navegantes, da ICVV Navegantes, que estão nos assistindo. Todo o ministério de louvor lá. Pastora Lenita, todos os obreiros, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe grandemente. João 13, 34, 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Todo o capítulo 13 aqui de João, capítulo 14, Jesus Cristo está na última ceia, ou a ceia da Páscoa. E Jesus envia os discípulos adiante dele, fala para que eles preparem um lugar para a ceia da Páscoa. E então eles se reúnem para participarem desta ceia, celebrarem a Páscoa. E antes disso, Jesus vem e lava os pés dos seus discípulos. E nós já aprendemos em outros seminários aqui o significado do que isso representa, o que significa o que Jesus fez lavando os pés dos seus discípulos. Jesus não lavou os pés dos discípulos para ensinar a gente a ser humilde, muito embora nós tenhamos que ser humilde. Jesus Cristo, no capítulo 13, ele começa dizendo que, sabendo que Deus havia colocado tudo debaixo do poder dele, tudo que Deus tinha, Deus colocou nas mãos de Jesus e à disposição de Jesus. Jesus era Senhor, Jesus era Mestre, ele era Rei, ele era maior e continua sendo. A maior autoridade espiritual que existe é Jesus Cristo. E tudo que ele tinha, ele deixa para os seus discípulos. Aqui na ceia, quando Jesus faz o trabalho de um escravo que lavava os pés, que era o menor de todos os escravos, aquele que não tinha nada, o escravo do escravo, era isso. Jesus diz: eu sou Senhor e Mestre, e fiz isso por vocês. Jesus estava transferindo tudo o que ele tinha para os seus discípulos.
Ele veio a esse mundo como Rei e Senhor, e estava saindo desse mundo como um escravo que lava os pés, porque tudo que tinha, deixou para os discípulos. Por isso Jesus lavou os pés, para mostrar que ele estava deixando esse mundo, e não estava levando nada do que Deus havia dado para ele. Toda a autoridade que Jesus tinha, ele deixou para quem? Para os seus discípulos. Toda a unção, Jesus deixou para quem? Para os seus discípulos. Todo o legado espiritual, toda a revelação, tudo que ele tinha da parte de Deus, os seus dons, o seu chamado, o poder do seu chamado, ele transferiu de graça para os seus discípulos. Por isso ele lavou os pés. E é aqui nessa ceia que Jesus Cristo pega um cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E Jesus estabelece aqui, na ceia da Páscoa, a nova aliança. A aliança no sangue dele, a aliança no sangue de Cristo. E poucas pessoas compreendem o significado que Jesus estava fazendo aqui. Porque o que Jesus fez nessa última ceia é algo que trouxe um confronto muito grande na vida daqueles homens. É algo que confrontava diretamente a tradição judaica e o ensino que eles tinham da lei. Porque a aliança que os discípulos viviam era a aliança da lei, a aliança de Moisés, a aliança com o Deus de Israel. E de repente vem Jesus Cristo, anda sobre a terra se proclamando Filho de Deus, e antes de ser entregue para morrer pelos nossos pecados, ele diz: este cálice é a nova aliança. Vocês viveram até aqui um tipo de aliança. A partir de agora, vocês vão fazer uma nova aliança. E essa aliança tem como base o meu sangue que vai ser derramado. E Jesus não apenas estabelece uma nova aliança, como ele estabelece um novo mandamento. Quando você traz uma aliança, você traz um mandamento. A aliança da lei tinha inúmeros mandamentos, os principais são os 10. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Quem que disse que amar Deus sobre todas as coisas aí? Vai estar reprovado, já foi reprovado. O primeiro mandamento da lei não é amar a Deus sobre todas as coisas, você sabia disso? Êxodo capítulo 20, lá está os 10 mandamentos, e não é esse. O primeiro mandamento dos 10 é: não haverá outros deuses diante de mim. Mas o fato é que o Senhor Deus dá a lei, a aliança da lei, e com ela traz os mandamentos. E quando Jesus estabelece a nova aliança, ele também dá um novo mandamento. Ele diz: novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. O novo mandamento de Cristo é novo, porque ele não é como o antigo. O antigo mandamento da lei de Levítico, capítulo 19, dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse daqui não é assim. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Aleluia! O novo mandamento da graça, da nova aliança, é amar as pessoas como Jesus amou. É diferente. Poucas pessoas conhecem isso. E por causa da tradição teológica que nós carregamos, seja de qual vertente for, protestante de um modo geral, nós não compreendemos a importância, o significado e a ruptura do que Jesus está fazendo aqui. Jesus não está dizendo que eles eram para eles continuar a velha aliança.
Ele está dizendo que a partir daquele momento tem uma coisa nova. Algo novo com um mandamento novo. Se esse é o novo mandamento da graça e da nova aliança e você não o obedece, você está em pecado. Da mesma maneira que uma pessoa não deveria desobedecer à lei, não deve agora desobedecer o mandamento de Cristo. Você precisa me amar como Jesus amou. Aleluia. Esse é um mandamento, gente. Mandamento do Evangelho, mandamento da graça, mandamento da nova aliança. Jesus está estabelecendo aqui um novo modo de se relacionar com Deus, um novo modelo a ser seguido, uma nova lei a ser seguida, um novo ensino a ser absorvido, um novo jeito de se relacionar com Deus. Não é mais no modo antigo, é uma nova aliança. Tem algo novo, tem algo diferente, tem novos mandamentos, novos ensinos, novas diretrizes. Não é mais como aquela outra. É isso que Jesus está fazendo aqui. Muito embora os discípulos não entendessem isso naquela hora, depois eles começaram a entender que coisas novas foram estabelecidas. Então, é importante que você compreenda que se você entregou a vida para Cristo, você tem uma nova aliança. A aliança que você fez com Jesus é a aliança na morte dele, no sacrifício dele, no sangue dele. Você tem uma aliança com Jesus. E esta aliança tem vários novos mandamentos. E quando a palavra de Deus fala de velha e de nova aliança, ela compara isso ao casamento. Vamos aí para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 1. O versículo 6 de Romanos 7 é a base de onde nós tiramos o tema do nosso seminário. Romanos capítulo 7, do 1 até o 6. Glória a Deus. Romanos capítulo 7, do 1 ao 6, diz assim: Meus irmãos, eu falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não estará em adultério. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Nesse texto, o apóstolo Paulo está usando a lei do casamento, conforme o Antigo Testamento, para ilustrar a realidade espiritual dos cristãos que viviam debaixo das duas alianças. Ele diz: eu estou escrevendo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Por exemplo, ele diz, a lei do casamento na antiga aliança dizia:
A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Se o marido morrer, ela está livre para contrair outro matrimônio. Mas ela não pode fazer outra aliança de casamento enquanto o marido estiver vivo. E aqui eu quero fazer um parênteses. Paulo não está ensinando doutrina de novo casamento aqui. Ele só está usando um exemplo. Ele só está usando isso como exemplo para explicar o que ele quer explicar. Ele está dizendo que uma pessoa, no caso aqui citando a mulher, ela não pode ter duas alianças. Enquanto ela for casada com um homem, ela não pode ter outra aliança com outro homem. Agora, se esse homem morrer, ela está livre para se casar com outra pessoa. E Paulo diz, assim, meus irmãos, no versículo 4, vocês também morreram para a lei. Paulo está dizendo que a velha aliança e a nova aliança são duas alianças de casamento. Você estava casado com a lei, debaixo das regras dela, debaixo da autoridade dela. A lei era o seu cabeça. E você tinha uma aliança com ela. Mas quando Cristo morreu na cruz, Ele morre na cruz justamente para cumprir a lei de Deus. E em cumprindo a lei de Deus, Ele estabelece uma nova aliança. O escrito de dívida que nos era contrário, conforme Colossenses 2,15, foi rasgado e encravado na cruz. A velha aliança era um casamento que acabou na cruz de Cristo. E esse casamento teve que acabar na cruz, para que você de forma legal pudesse se casar com outro, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! Aqueles que vivem sob a antiga aliança precisavam terminar esse casamento com a morte, a fim de que pudessem viver um novo casamento, o casamento com Cristo. O que Paulo está dizendo, meu querido, minha querida, é que se você, quando entregou a vida para Jesus, quando você nasceu de novo, quando você fez uma aliança com Jesus Cristo, e você volta a fazer uma aliança de novo com a lei, você está em adultério. Todo crente que fez uma aliança com Jesus e volta a viver debaixo da lei, está em adultério. Adultério nos termos espirituais. Assim como você não aceitaria viver com uma pessoa que, tendo uma aliança de casamento com você, vai e faz outra aliança. O que você acha? Dá para viver com alguém assim? A pessoa se casou com você, mas ela vai e faz outra aliança com outra pessoa. Ela vive com duas alianças. Isso é adultério. Paulo está dizendo, é exatamente isso que vocês fazem. Você não pode fazer uma aliança com Jesus e voltar a ter uma aliança com a lei de novo. Quem está entendendo? Nós precisamos entender que a aliança com Jesus é exclusiva. Você precisa viver só para Ele. Aleluia. E esta é a condição espiritual que se encontram muitos cristãos, muitos ministros de Deus, muitos pastores, muita gente que está à frente de ministérios. As pessoas ainda não entenderam a ruptura, o corte, a transformação, a revolução, o impacto da aliança que Jesus trouxe. E ainda vivem com duas alianças tentando se relacionar com Deus. Isso gera inúmeros problemas espirituais na vida das pessoas.
E esse entendimento, meu irmão, vai libertar a tua vida. As pessoas não fluem no seu chamado, não fluem no seu ministério. O Espírito Santo não flui através delas. As coisas novas de Deus não se manifestam. A autenticidade das coisas de Cristo não vem à luz. Os dons ministeriais não afloram. A unção de Deus não opera. O sobrenatural não se manifesta, as portas ficam fechadas, as coisas são amarradas, difíceis, é uma luta constante contra o pecado, uma luta constante contra o diabo, uma luta constante contra a carne, é uma luta que não tem mais fim. Por quê? Porque você está num estado problemático no mundo espiritual. Você está em adultério. Você quer estar casado com Cristo, mas quer estar casado com a lei. As coisas não podem dar certo para você desse jeito. E é isso que Paulo está dizendo. Ele diz, mas agora, no versículo 6, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Você estava preso a um casamento com a lei. Mas você morreu quando entregou a vida para Jesus. Quando você entregou a vida para Jesus, aquele casamento com a lei morreu. Aleluia! Ele morreu. Foi exatamente por isso que Jesus morreu crucificado. Para matar essa aliança, para quebrar esta aliança, a fim de que você viva algo novo. E ele diz, fomos libertados da lei, do casamento com a lei, da aliança com a lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Quando você se une à sua esposa ou ao seu marido aqui, no mundo natural, você se torna uma só carne. E você começa a andar sobre a influência dessa pessoa. Você começa a conhecer e a pegar muitos dos costumes dela, dos jeitos dela. Porque é uma só carne. Há uma aliança de sangue que você fez. Muita coisa se torna em comum. E o apóstolo Paulo diz que quando há um casamento, 2 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, ele diz que o marido, quando é santo, santifica a esposa, que não é santa. Ele diz que do mesmo modo, a esposa, quando é santa, santifica o marido, que não é santo, porque eles são uma só carne. Você era casado com a lei, e a lei gerou em você inúmeros tipos de sentimentos, emoções, desejos e coisas. Por isso o apóstolo Paulo diz que as paixões pecaminosas eram despertadas pela lei. Do mesmo modo que há uma influência direta e constante quando você é casado com uma pessoa, do mesmo modo, quando você se casa com a lei, ela vai produzir em você determinados tipos de sentimentos, emoções, desejos. Mas quando você casa com Cristo, aleluia, Ele vai produzir em você sentimentos, emoções e desejos. A velha aliança e a nova aliança são comparados a um casamento. Você não pode viver um adultério espiritual na sua vida. Você precisa aprender a viver a nova aliança. Você precisa aprender a viver no Evangelho, a depender totalmente de Cristo. Aleluia! Você só tem um com aliança com você, Jesus Cristo. Jesus tem uma aliança com você. E Ele não aceita dividir você com nenhum outro tipo de Cristo, de modelo a ser seguido. A nova aliança é uma proposta de rompimento completo
com o modelo antigo de se relacionar com Deus. Por isso o apóstolo diz, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Existe um novo jeito de servir a Deus. Existe um novo modelo de servir a Deus. Existe um novo modo de se relacionar com Deus. Não é mais do jeito antigo. É o novo modo do Espírito. Aleluia! Então a primeira coisa que eu quero que você grave é que se você está com uma aliança com Jesus e volta para as práticas da lei, você está ilegal no mundo espiritual. Você precisa corrigir isso. E as consequências disso são inúmeras. Talvez isso seja a explicação e a resposta para muitas situações que a igreja de Cristo vive nos nossos dias. As pessoas ainda não amadureceram, ainda não aprenderam o caminho da dependência completa de Cristo. Elas ainda estão presas nas práticas antigas. Elas ainda vivem o modelo antigo. É por isso que não há mais o poder de Deus para salvar o pecador. As pessoas estão implorando para as pessoas virem para a igreja. Nessa pandemia aí, quando as igrejas fecharam, muita gente não voltou para a igreja. Muitos caíram no mundo de novo. As pessoas não têm base, não têm segurança nenhuma. As pessoas são superficiais no relacionamento com Deus. Existem ministérios que, meu Deus, quando tem um culto abençoado assim, é raro uma nova revelação, é raro um entendimento diferente da palavra, é tudo a mesma coisa. Mas não devia ser assim. Todo culto tinha que ser algo novo de Deus. Todo ministro de Deus tinha que ministrar no poder da palavra de Deus. O Espírito Santo tinha que ter a liberdade de mostrar, de convencer, de confrontar, de agir, de se mover, de fazer o que Ele quer. Mas as igrejas estão morrendo. As pessoas estão correndo atrás de um novo modo de segurar as pessoas da igreja, um novo jeito de atrair as pessoas, um novo jeito de fazer, uma nova coisa. Já existe um modelo novo. Você precisa descobrir qual é ele. Por quê? Porque as pessoas vivem duas alianças. Elas querem viver no Evangelho e querem viver na lei. Se você quer experimentar as coisas novas de Deus, se você quer decolar na tua vida espiritual, você precisa viver uma aliança só. Se você quer receber tudo que Cristo transferiu gratuitamente lá na ceia, tudo, você precisa da aliança dele. Glória a Deus. Então você tem que romper com esta aliança. E nós vamos falar aí nas próximas aulas, vamos dar exemplos de como você identifica se você está ou não está na velha aliança ainda. Qual delas você vive? Ou se você vive nas duas, ou se você não vive em nenhuma, né? Nem sei do que você está falando, pastor, né? Então vamos ter que pôr você na nova aliança. Glória a Deus. Então é muito importante que você grave isso. Isso é o nosso primeiro capítulo do livro, As Duas Alianças.
E ali no livreto eu dou mais textos bíblicos para você ver. Gálatas 4, Paulo usa mais uma vez o casamento como o exemplo das duas alianças, citando o exemplo de Abraão. Abraão casou-se com Sara e depois fez uma aliança com Agar. E Paulo diz, essas mulheres representam duas alianças. A aliança de casamento de Abraão com elas representa a nova e a velha aliança. E outras passagens onde Paulo também faz isso. Mas o que eu quero trazer para você é uma das consequências diretas que nós vivemos do fato da igreja ainda viver sob duas alianças. No novo modo do Espírito, nós precisamos andar por algo chamado fé. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, você precisa crer. Aleluia. A fé é o elemento essencial para quem quer viver na nova aliança. O modelo da lei não era baseado na fé. O modelo da lei era baseado nos mandamentos. Ele tinha uma expressão moral e social. Quando você pega os mandamentos de Deus, não apenas os 10, mas todos eles que você vai encontrar na Torá, você vê que existia uma ênfase muito grande no comportamento do ser humano e na convivência social. Você vai ver isso em Levítico muito. Se o boi do vizinho rompesse a cerca e estragasse qualquer coisa na tua propriedade, tinha uma lei lá que dizia o que tinha que fazer. E toda essa lei foi dada ao povo de Israel. Agora a nova aliança, ela tem como base a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você precisa entender como funciona a fé na nova aliança. E é isso que eu quero ensinar para você agora. A fé é um elemento essencial. Por que a fé é tão importante, pastor? Por que Deus se agrada tanto de uma pessoa que tem fé? Porque a fé é a prova que você ouviu Deus falar com você. Romanos 10, 17, a palavra diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo, ou a palavra de Deus. A fé na tua vida é a prova de que você está ouvindo o Evangelho. A fé é a prova de que você ouviu o Evangelho, a mensagem de Cristo. Um pouco mais adiante aí, já que você está aberto em Romanos, vamos lá para o capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Romanos 10, 16 e 17 diz assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Isaías 53, versículo 1, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que Paulo está mostrando é que, em Isaías 53, no versículo 1, foi perguntado, quem creu na nossa mensagem? De que mensagem o profeta estava falando? Todo o capítulo 53 de Isaías é o capítulo mais evidente e claro a respeito da obra redentora de Cristo. É lá em Isaías 53 que você vai encontrar escrito que Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz com Deus estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos sarados.
Centenas de anos antes de acontecer a crucificação e o sofrimento de Cristo, Isaías já tinha visto aquele episódio e descreveu no capítulo 53. E então ele começa perguntando: quem creu nessa mensagem? A mensagem de Cristo, a mensagem da redenção, a mensagem do sacrifício, a mensagem do sangue, a mensagem do que Ele fez por você. Quem creu? Ele pergunta. E aí ele diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir essa mensagem. Posso escandalizar você? Sim ou não? Não. Você pode ler a Bíblia inteira e não ter fé. Você pode estudar todos os detalhes do Velho e do Novo Testamento. Você pode conhecer a cultura, a geografia, a história, o contexto. Você pode conhecer o hebraico, o aramaico, o grego. Você pode conhecer, ler, decorar. Você pode ter tudo isso. Que bom que você tivesse. Mas isso não significa que você tem fé. Porque a fé só vem por uma única mensagem. A mensagem de Cristo. Por isso Paulo está contextualizando e colocando o Isaías 53 aqui. A fé vem por se ouvir a mensagem sobre Jesus. Por que a fé agrada tanto a Deus? Porque se Ele encontrar fé em você, é a prova de que você ouviu o Evangelho. Aleluia! O novo modo do Espírito começa com a fé. Porque se for encontrado fé em você, você creu no Evangelho, você está ouvindo a palavra de Deus. Agora preste atenção, se você anda no domínio das emoções, você não está ouvindo a palavra de Deus. Se você é controlado pelo que sente, se você é dominado por aquilo que está no teu coração, se o que domina você é a tua alma, se o que domina você é as suas frustrações, se o que domina você é os teus traumas, se o que domina você é as suas mágoas, se o que domina você é a tua raiva, se o que domina você é a tua arrogância, teu orgulho, se o que domina você é a sua vaidade, se o que domina você é as coisas que têm respeito somente a você, você não está ouvindo o Evangelho. Porque se você ouvir o Evangelho, fé. Agora eu quero te perguntar, as pessoas andam pela fé? Os crentes ainda têm medo do diabo. Ainda têm medo de maldição. Ainda têm medo de castigo. Ainda tem medo do bicho-papão, ainda tem medo de fantasma, de bruxo. Por quê? Porque a fé não vem por outro tipo de mensagem. E o que mais as pessoas têm engolido nas igrejas é mensagem de homens, interpretações pessoais, teologias humanas, novas teorias, novas ideologias, livros. Por isso as pessoas não creem. Por isso as pessoas não recebem o que Cristo deu de graça. Porque não é encontrado fé na vida das pessoas. A maioria das pessoas que diz que tem fé, tem crenças. Crenças. Pensamento positivo.
expectativa boa. Não. A fé, quando é encontrada em você, ela manifesta o Espírito Santo. Porque a fé é a prova de que você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu a mensagem de Cristo. Então, meu irmão, se você quer crescer na fé, você não precisa buscar a fé. Você precisa buscar a palavra. A fé é uma consequência de se ouvir a palavra que vem de Deus. Toda a base da nova aliança está na fé. Porque ela prova que você ouviu a palavra de Deus. Então a única coisa que vai fazer você caminhar, que você prosperar, que vai fazer você andar, que vai fazer o teu ministério expandir, que vai fazer a obra de Deus crescer na tua vida é a fé. Você precisa aprender a andar por fé. Fé é você andar com base no que Deus disse. Fé não é andar no escuro. Fé é andar por aquilo que Jesus disse. Então é muito importante que você entenda a questão da fé. A fé vem por se ouvir a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus trouxe. É isso que vai te dar fé. E até hoje as pessoas ainda não entenderam isso. Ainda não compreenderam que não tem a ver com o conhecimento que você tem. Tem a ver com quem é que falou com você. Sempre que Deus falar com você, você vai ter fé. Não tem como Deus falar com você e você não ter fé. Aleluia. Quem entendeu? Agora, a fé no Novo Testamento, na Nova Aliança, a fé, ela nos foi dada com um objetivo muito específico. Eu quero que você vá comigo para Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler até o 13. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um intervalinho. E nós temos ali um cafezinho para você tomar. Aleluia! Só café, irmão. Só café. Não, jejum completo esse final de semana, só com líquido, né? Então nós não podemos ter o nosso lanche especial que você sempre tinha, por causa aí, né, das restrições aí que nós estamos seguindo. Mas vai ter um cafezinho ali, você vai receber ali no copinho, você toma aí, e depois nós voltamos aí para o nosso seminário, e nós temos uma novidade para você. Aleluia! Hoje, aí o Ministério de Louvor vai apresentar uma canção deles. Olha só, que maravilha, não é? Misericórdia. Mas eles vão, aí depois, aí apresentar para a igreja aí uma música, uma canção que Deus deu para eles. Bênção demais. Efésios 4, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Presta atenção. Lembra que nós introduzimos esta aula falando que Jesus transferiu tudo para nós? Ali na ceia, com os discípulos, Jesus deixa esse mundo como um escravo que lava os pés
Nada ele levou, tudo ele deixou de graça. Você consegue entender isso? Você acha que Jesus era um homem de Deus? Você acha que Jesus andava em santidade? Ele deixou isso para você. Esse tipo de vida foi o que ele deixou para você. Ele deixou para você a capacidade de vencer a carne, a capacidade de vencer o mundo, a capacidade de vencer o pecado, a capacidade de vencer tudo. A sabedoria divina, Ele deixou para você. Tudo. Então aqui Paulo está falando sobre os ministérios, e ele diz: a cada um de nós foi concedida a graça, o favor, conforme a medida repartida por Cristo. Então Cristo repartiu uma medida com cada um de nós, da sua graça, daquilo que Ele fez. Aí ele diz: por isso que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. O que significa Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia! Aonde Deus espera que nós cheguemos no nosso ministério, aonde que Deus espera que nós cheguemos como igreja? A plenitude do que estava em Cristo. Nós estamos caminhando, e o propósito dos ministérios estabelecidos na igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o propósito desse ministério é plantar você na plenitude do que Cristo nos deixou. Ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Jesus Cristo. O que ele está dizendo é assim: até que todos cheguemos na fé que Cristo tinha, no conhecimento que Cristo tinha. Aleluia! Ele diz que Jesus repartiu conosco medidas da sua graça. E quando nós como igreja nos reunimos, o apóstolo, o profeta, o missionário, o evangelista, o pastor, o ministro de louvor, o obreiro, seja quem for você no corpo de Cristo, quando nós nos reunimos, é para que a plenitude de Cristo seja alcançada. Cada um de nós tem uma porção desta graça, desse favor de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós cumprimos o nosso chamado, quando nós fazemos o que Deus pediu, nós estamos caminhando para esse lugar. Agora o propósito é que nós alcancemos a mesma fé na qual Jesus andou. É que a fé dele, a fé que nós temos, seja uma coisa só. Jesus andou pela fé. Você precisa andar pela fé. O modo de Jesus andar e se relacionar com Deus era por meio da fé. Esse é o modo que nós devemos andar e se relacionar com Deus, por meio da fé. Agora eu quero que você compreenda o papel da fé. Muitos de nós aprendemos que a fé é o que te coloca no sobrenatural. Se você crê, você vai ver a glória de Deus, você vai entrar no sobrenatural. Mas a grande verdade é que a fé opera no modo contrário. A fé
é o limitador do sobrenatural. Escreva isso aí. A fé é o limite do sobrenatural. Quando Jesus Cristo transferiu tudo que Ele tinha para nós, tudo que Ele tinha veio para nós. Olha que legal. Quando Jesus fez aquilo, meu irmão, na ceia, Ele não estava brincando de teoria. No reino de Deus, tudo que estava sobre Ele veio para os discípulos. Porque Jesus não fez um ato teórico. Ele não estava falando de coisas abstratas que não existem, que nunca aconteceriam. Quando Jesus disse: eu estou lavando os pés de vocês, e vocês estão recebendo tudo que eu tenho, eles estavam recebendo tudo que Ele tinha. A igreja tem tudo o que Jesus tinha à sua disposição. O dia que você nasceu de novo, o dia que você teve o Espírito Santo em você, tudo aquilo está sobre você. Você lembra que Jesus disse aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu sobre você? Então o poder já está aí. Ele não vai vir. Ele já veio. Ele já é real. Ele já existe. Se Ele não está se manifestando, é outra história. Mas Ele já existe. Então, você não pode, não deve, não precisa buscar o poder de Deus. Por quê? Porque você já tem. Você tem que aprender o caminho que faz Ele manifestar. Tudo que Jesus tinha, Ele deu para você, meu irmão, de graça. Agora, por que é que aquilo que Ele tem não se manifesta? É justamente aí que entra o papel da fé. A fé funciona como um limitador. Se você entregasse a vida para Jesus e já pudesse sair manifestando tudo que Ele tinha, tudo que Ele deu, você ia destruir o mundo. Você ia acabar com a vida das pessoas. Imagine você quando se converteu. Naquela loucura que você vivia. O que se tinha feito com o poder de Deus? O que você tinha feito com os dons do Espírito? O primeiro pecado que o Espírito Santo te mostrasse, você acabava com a vida da pessoa para sempre. Você ia expor ela, você ia envergonhar ela, você ia usar ela como um trampolim para a sua autoridade espiritual. Porque Deus me revela, Deus me revela. O primeiro que se atravessasse contra você, cara, deu uma fechada no trânsito, desgraçado, mara que morra, morria. E o vizinho, quando ligasse aquele som alto, aquela praga, você ia estender a mão e dizer que queime tudo esse negócio aí, que pegava fogo em tudo. Tudo o que você falasse aconteceria. Aleluia. Todo esse poder nas mãos de pessoas infantis gera destruição e não salvação. Por isso, Deus colocou na sua vida um pedaço da fé. A fé é o limitador do sobrenatural.
À medida que a tua fé vai expandindo, o sobrenatural vai se manifestando. Aleluia! A fé, meu irmão, não é o elemento que te põe no sobrenatural. A fé é o elemento que bloqueia o sobrenatural. É tipo algo que está vazando. Imagine uma caixa d'água, 200 mil litros de amém. Aí você põe um cano pequenininho. É aquilo que vai sair. Aí você expande a abertura. Você expande, você expande, você expande, 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 expande. A fé é isso. Sobre o ministério de Jesus, tudo estava liberado. Porque a medida de fé que ele tinha era completa. Então, quando Jesus transfere para nós tudo o que ele tinha, Deus nos deu um pouco de fé. Porque à medida que nós formos amadurecendo no ensino de Jesus, à medida que nós formos aprendendo o ensino do Evangelho, à medida que eu vou absorvendo as palavras de Deus, eu vou aumentando esta fé. E se eu de fato ouço o Evangelho, creio no Evangelho, eu serei transformado, e em sendo transformado, Deus pode me usar para te abençoar. Aleluia! Sem o Evangelho na minha vida, sem a palavra na minha vida, a fé não expande. Por quê? Porque eu sou mau caráter. Esse é o caminho saudável para você viver com Deus. Então, Deus está preparando você para viver nas coisas grandes. Quando você começa a aprender o Evangelho, a entender a palavra, a viver um novo modo do Espírito, você começa a expandir o limitador do agir de Deus na sua vida. Você precisa crescer na fé em Cristo. A fé em Cristo. Você precisa aprender a confiar nele, a depender dele, a viver exclusivamente pelo que ele fez, por aquilo que ele diz e quem ele é. Quanto mais você depender de Jesus, quanto mais você estiver fundamentado, enraizado nele e somente nele, tanto mais se expande a unção de Deus na tua vida. E você começa a ver o sobrenatural. Seja em qual área da sua vida for. Nas tuas finanças, na tua saúde, no teu trabalho, na tua família. Em qualquer lugar da sua vida. Há um limitador aí. Você tem que expandir ele. E é por isso que Deus te trouxe aqui. Porque o que você está aprendendo e o que você vai ouvir é o Evangelho. E ele vai aumentar a abertura da manifestação de Deus na sua vida. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Então a fé, eu poderia falar de muitos textos aí para você. Romanos 12:3, por exemplo, está escrito que cada um de nós recebeu uma medida de fé da parte de Deus. Nesse mesmo capítulo 12, a partir do versículo 8, Paulo diz assim: aquele que profetiza, faça segundo a medida da fé que recebeu. A fé é uma medida que Deus colocou para controlar a manifestação do poder. A nossa mentalidade está errada. Nós estamos buscando o poder,
buscando a fé. Não. Você tem que ficar no Evangelho, crescer no Evangelho, viver no novo modo do Espírito, e a fé cresce. E o sobrenatural cresce. E o Espírito se move. É uma consequência. Tudo está pronto. Tudo já foi te dado. Você precisa crescer na fé. Você precisa viver a fé. Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Você confia em Jesus? É nele que você precisa confiar. Creia. Não deite à noite e descanse na sua cama porque a tua casa é segura, tem muros altos, cerca elétrica, tem cachorro brabo. Não, eu durmo à noite tranquilo, pastor, porque eu tenho 2 espingardas em casa. Não, eu não confio nessas coisas. Eu confio em Jesus. O meu futuro vai dar certo, não porque eu sou intelectual, não porque eu tenho 2 faculdades, não porque eu sou isso, aquilo. Vai dar certo por causa de Jesus. Que bom que você estudou, que bom que você teve oportunidade, que bom que você aproveitou. Mas você não pode confiar nessas coisas. Nós não vemos a transformação na vida das pessoas, porque nós olhamos para as pessoas, nós não olhamos para Jesus. Você olha para quem a pessoa é e o que ela fez, e você diz, vai ser muito difícil dela mudar. Mas se você olhar para Jesus e o que Ele fez, vai ser fácil ela mudar. Pega a pior pessoa da terra, pega o pior bandido, põe perto de Jesus. O que você acha que causa mais impacto? Quem Jesus é e o que Ele fez, ou o que o cara é e o que ele fez? A igreja parou de acreditar na transformação do mendigo, do bandido, viciado. Por isso os pastores estão entupidos de psicologia, estão entupidos de doutrinas de homens, porque não tem mais o poder da transformação do Evangelho, porque não pregam mais o Evangelho. Vivem em adultério no Espírito, com 2 alianças, enche o povo de conhecimento, mas não fala a palavra que vem de Deus. Aí o pecador vem para a igreja buscando socorro, ajuda e não encontra libertação. Continua a mesma pessoa, e você diz, é porque ele não quer. Ah, aquela pessoa não quer mudança, aquela pessoa é muito difícil, aquela pessoa é isso. Você já ouviu falar de um homem chamado Saulo? Saulo queria mudança? Não. Saulo foi atrás de Jesus? Não. Saulo odiava os crentes. Jesus pegou ele. E o gadareno? O gadareno também era alguém decente? Era alguém culto? Era alguém que queria Deus, que temia Deus? Não, o cara tinha uma legião de demônio, morava no cemitério. Jesus cruzou o caminho dele e transformou a vida dele. Pare de olhar para as pessoas, olhe para Jesus. Você acredita em Jesus ou acredita nas pessoas? Eu não me interessa quem você é, nem os pecados que você tem. Se você veio até aqui, Jesus passa e te transforma. É isso que nós precisamos, é de Cristo, crer e confiar nele. Eu não fui chamado para vasculhar a tua vida, eu fui chamado para Jesus passar pela tua vida, transformar você, te libertar. Nós precisamos
acreditar em Jesus. Precisamos olhar para Jesus, entender o que Ele fez e quem Ele é. Esta é a única mensagem que aumenta a sua fé. Outras mensagens, meu irmão, não aumentam a tua fé. Pode aumentar o teu conhecimento, mas vão tirar a tua dependência de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho vai te fazer cada vez menor, e Cristo vai aparecer cada vez mais. Aleluia! A fé expande o sobrenatural. Está tudo pronto. Assim, o poder de Deus está se coçando para se manifestar. Ele está assim, empurrando você. Você não imagina o que está prestes a acontecer. É só você crescer na fé em Jesus Cristo. Nós vamos viver uma manifestação gloriosa de Deus. Você vai ver para a glória de Deus. Amém? Gente, vamos para o nosso intervalinho.